Uma chefe da máfia, chefe percebeu um menina-menina arranjar os seus talheres em um X e deixar cair o guardanapo 2 vezes. Ele foi um sinal apenas polícias usado há décadas atrás. O mesmo seu falecido amigo tinha ensinado a ele. O que ele não sabia era que salvar ela seria o obrigaria a escolher entre o seu império e o homem que ele prometeu que tornar-se. Adrienne Moretti tinha visto a morte desgastar muitos rostos. Esta noite, ela usou o sorriso de um homem cortando a bife da bife. A chuva batia contra os janelas de Victoriaus, o tipo de sofisticado italiano onde os políticos apertaram as mãos com criminosos, e todos fingiam não perceber. Adrian sentiu-se em o seu esquina habitual, mesa de canto-mesa, meio ouvindo o seu tenente, Marco, drone sobre território e disputas e proteção dinheiro. A luz das velas criava sombras dançarem pela branca toalha de mesa, e Adrian encontrou-a a observá-los eles em vez de se preocupar por os números. Ele estava cansado, até aos ossos profundamente, com a alma doente, cansado. Chefe, você ouviu o que estou a dizer? Marco perguntou, com a voz sobrancelhas franzidas. Cada palavra? Adrienne mentiu, trazendo o seu copo de vinho copo para seus lábios. O chave tinha um sabor a moedas velhas moedas esta noite. Tudo fez ultimamente. Isso é quando ele a viu ela. Uma menina, talvez 8 anos, sentada a 3 mesas de distância. Cabelo escuro puxado para 2 tranças. Um vestido amarelo com flores que pareciam muito novas, demasiado perfeito. Ela sentou-se entre um homem e uma mulher, ambos bem vestidos, ambas sorridente. O família perfeita, exceto ela, a menina não estava sorridente. Ela estava a arrumar os seus pratos de prata. A mão de Adrienne parou a meio caminho de colocar o seu copo. Ele observou enquanto a pequenos dedos cuidadosamente posicionados o seu garfo e colher numa deliberada X em emo branca. Então, como se por acidentalmente, ela bateu o guardanapo para o chão. A mulher apanhou-o, colocou Didi em acolhinho da menina. 10 segundos depois, o guardanapo caiu novamente. No mesmo lugar, mesmo suave queda para o tapete. O coração de Adrienne começou a bater em uma maneira que não em 15 anos. Chefe, Marco inclinou-se para a frente, preocupação enrugando o seu rosto. Cala-te a boca, Adrienne sussurrou, os seus olhos nunca deixando a criança. A menina estavam a tremer agora. Ela estendeu por a sua copo de água e o homem ao lado dela, de fato elegante, escorregou para trás cabelo, sorriso como polido aço, colocado a sua mão sobre dela, gentil de a distância. Mas Adrienne viu o maneira a rosto bloco de notas, viu a pressão em um dos dedos. O X, o dupla queda, o ritmo. Foi um sinal de socorro. Não apenas qualquer sinal de socorro. Era o sinal. O usado por agentes secretos em anos 90. O que tinha faseado o uso oficial 20 anos atrás. O que apenas antiga da velha e os seus contactos ainda lembrados. O detetive James Harris ensinado Adrian sobre a noite fria em 1998, quando Adrienne estava correndo armas e Harris tinha estado o único polícia em uma esquadra. Você é jovem, Moretti, Harris disse dito, partilhando um cigarro em um beco enquanto sirenes a tocaram a alguns quarteirões de distância. Estás a ir ver coisas sombrias, e um dia poderá ver alguém que precisa de ajuda, mas não consegue pedir por isso. Então, estou ensinando você este sinal. Não para mim, para eles. Adrian riu na altura. Disse que nunca precisar isso. Disse que não estava um herói. Harris apenas sorriu tristemente. Ninguém pensa que eles tiverem que ser. Agora, assistindo isso, pequena menina com mãos e suas 2 perfeitas, Adrienne sentiu que a antiga conversa ressurgir como um fantasma. O homem em olfato chamado para o cheque, a mulher loira, joias caras, olhos de predador a olhos, pincelada a boca com o guardanapo, e levantou-se. A menina não se mexeu até o homem apertou o ombro com força o suficiente que ela estremeceu. Eles estavam a sair. Adrian deixou cair $200 em notas em mesa sem contar. Fique aqui, disse Marco. O quê? Chefe, onde estás você?
Mas Adrienne já estava a mudar-se, com os seus 1,80 m de altura, corpo cortando através do restaurante como uma faca através da seda. Ele não correr, não chamou atenção. Apenas caminhei com os passos decididos decisivo de um homem que sabia exatamente onde ele estava indo. Lá fora, a chuva estava uma cortina de prata. O casal Mercedes já estava a afastar-se, afastando-se de meio fio. Limpa para-brisas batendo sem ritmo constante. Adrienne apanhou um último visão de dar rosto em a janela. Pálido, pressionada contra o vidro, olhos abertos, olhando diretamente para ele. Ela murmurou algo, uma palavra. Ele não conseguia ouvir através dela, através da chuva e vidro, mas ele conseguia ler os lábios. Ajuda! Então eles desapareceram. Cauda vermelha, luzes a desaparecerem em a tempestade. Adrian ficou ali, a chuva encharcado através da sua fato de $5.000, e fez uma decisão que mudar tudo. Ele puxou para fora o telemóvel e marcou o número. A voz que atendeu era áspera, suspeita. Moretti, é 11 da noite. Eu preciso de um favor, detetive Chen. Adrien guardou os olhos em a direção a Mercedes tinha ido. Desaparecimento de pessoa desaparecida. Eu preciso você para pesquise por uma rapariga. 8 anos de idade, cabelo escuro, olhos castanhos. Isso é meio a que faltam crianças em estado. Você tem mais alguma coisa a mais? Adrian fechou os olhos e viu o fantasma de James Harris em pé em aquele beco 27 anos atrás, ensinando a ele um sinal que o assombrá-los ambos a ambos. Sim, Adrienne disse em voz baixa. O seu último pessoal pode ser Harris. Primeiro nome possivelmente Lily. O silêncio sobre o outro fio estendeu-se como um fio puxado com força. Jesus Cristo. Shin finalmente sussurrou. A filha de Harris, Adrian, ela desaparecida há 4 meses. O caso ficou arquivado em 6 semanas. Como você? Eu acabei de ver ela. Adrian abriu os olhos e a cidade parecia diferente agora. Mais nítida, como se ele estivesse sonâmbulo pela vida. E tive de repente violentamente acordado. E estou a ir levá-la ela para casa. Ele suspendeu antes de Shin pudesse discutir, antes de ele pudesse falar, ele convencer isso. Antes a realidade pudesse se estabelecer. Porque Adrian Moretti sabia 3 coisas com absoluta certeza. Primeiro, que pequena menina tinha apenas usado um sinal, apenas James Harris terá ensiná-la a ela. 2. James Harris morreu morto há 3 anos antes, baleado em a linha de dever, e a sua filha tinha tido tirado de sua cuidados há 4 meses depois sob circunstâncias suspeitas. E 3. Adrienne devia a James Harris uma dívida que estava pendente sobre sua alma, como uma pedra para 15 anos. Esta noite, em chuva, assistindo aquelas luzes desaparecerem, Adrian decidiu que estava hora de pagar a dívida. Mesmo se isso o Audi de Adrienne afastou-se para longe de meio fio calçada 30 segundos após o Mercedes desaparecer no trânsito. Ele continuou a sua distância, 3 carros atrás, nunca mais perto. A chuva estava sua aliada esta noite, ofuscando as matrículas e escurecendo os rostos. Ninguém se lembrar de um sedã em uma tempestade. O casal dirigiu com cuidado, muito cuidadosamente. Eles sinalizaram cada curva, paravam completamente em cada sinal, obedecia a todos os limites como cidadãos exemplares. Mas eles evitaram os principais autoestradas, percorrendo em vez disso através ruas secundárias e zonas industriais, onde câmaras de trânsito eram esparsas e testemunhas eram escassas. Adrienne mandíbula tensionou-se. Esses não eram amadores. O seu telefone vibrou. O nome de Marco apareceu no ecrã. Ele ignorou isso. Qualquer negócio precisasse ser tratado podia esperar. Para a primeira vez em uma década, Adrian Moretti foi escolhendo algo em vez de negócio empresarial. A Mercedes transformou-se na Riverside Avenue. Em seguida, atravessou através o antigo armazém. Adrienne sabia esta área. A sua organização tinha metade da metade destes edifícios até a cidade razões os eles para fora. Agora estava tudo lofts e cafés. O tipo de bairro onde as pessoas pagam preços para viver em fábricas e fingem que elas foram pioneiros.
Capa perfeita para pessoas que queriam desaparecer em plano vista. O Mercedes finalmente abrandou na frente de uma rua estreita, casa geminada, pintada creme com persianas escuras. Flores em a janela, uma bicicleta de criança de em alpendre a alpendre. Tudo parecia normal, felicidade. Adrian estacionou 2 quarteirões de distância e matou o seu motor. Através de a chuva estriado para-brisas, ele observou o homem abrir o porta-a-porta e estender a mão. A menina Lily subiu para fora lentamente, como cada movimento necessário de permissão. A mulher caminhou à frente, os saltos batendo no pavimento molhado pavimento, já desbloqueando a porta. O mão do homem nunca saiu Lily. Eles desapareceram para dentro. As luzes acenderam em o chão, piso-janelas, o calor e acolhedor. Depois, um segundo andar claro, um quarto, talvez. Adrian apanhou um vislumbre de pálido aparecer em janela a janela antes das as cortinas fecharam. Ele ficou sentado na escuridão, motor a funcionar como esfriava, e puxou para cima tudo o que ele sabia sobre James Harris. Eles se conheceram durante no casamento da Adrienne anos, quando ele tinha 23 e estúpido o suficiente para pensar que usar armas o fez poderoso. Harris tinha estado o detetive que o apanhou ele com um baú cheio de armas e um futuro medido em décadas atrás das grades. Mas Harris tinha sido diferente. Os olhos cansados, olhos que tinha visto demasiado muito. Um casamento de casamento, ele torceu quando ele estava a pensar. Ele sentado do outro lado, Adrian. Adrian, em que sala de interrogatório e disse, você vai a ter uma oportunidade em sua vida de escolher quem você tornar-se. Isto é isso. Então ele perdido a documentação. Acidentalmente ele alegou. As provas desapareceram. O caso evaporou-se. Por quê? Adrienne perguntado, em pé na parque de estacionamento, como um homem. Porque eu-me o suficientes pessoas para conhecer a diferença entre mal e estúpido. Harris disse dito. Tu és simplesmente estúpido. Não me arrepender isso. Adrian não o fez. Ele tinha ido se tornado legítimo. Bem, tanto quanto legal, como um homem com suas conexões poderia ir. Construído um império sobre proteção, jogos de azar e influência em vez de violência. Mantida a sua palavra, honrou suas dívidas. E quando Harris morreu em um tiroteio há 3 anos. Adrian enviou o enviado flores para funeral anonimamente, e disse a si mesmo que a sua dívida tinha morto com o detetive. Mas as dívidas não morrem, elas apenas esperam. O telemóvel da Adrienne telefone voltou a vibrar novamente. Esta vez foi o detetive Shin a ligar. Eu não deveria estando dizer isso, disse Shin, sem preâmbulos. Lily Harris, 8 anos de idade. A mãe morreu durante parto. Criado pelo pai até a sua morte, depois foi para viver com sua avó, Eleanor Harris. 4 meses atrás, a casal chamado David e Susan Reeves mostraram com emergência cuidados de acolhimento. Tudo parecia legítimo. Assinatura do juiz, serviços sociais, aprovação dos serviços sociais, aprovação. A avó lutou contra isso, mas ela está 76 e teve um AVC no último ano. Os sistemas disse que ela não era apto. Deixe-me adivinhar, Adrienne disse em voz baixa. O caso foi arquivado como gelo. Serviços dizem que a colocação é boa. Os Reeves enviam regulares relatórios, fotos de Lily a sorrir no aniversários, brincando nos parques, tudo por regras, exceto ela está a sinalizar por ajuda em restaurantes. Exceto isso, Sean concordou com severidade. Adrian, se está certo sobre isso, se eles estão a segurá-la ela, você precisa trazê-la isso para oficialmente. Você tido 4 meses. Nós tivemos nossas mãos atadas por burocracia e procedimentos. Você sabe como o sistema funciona. Sim, Adrienne disse, que observar as gotas de chuva correrem o seu para-brisas. Isso é exatamente por isso, não estou esperando por isso. Ele suspendeu e fez outra chamada. Esta uma para a Rosa Delgado, que concorreu um café perto antiga prefeitura, e tinha Eleanor Harris, melhor amiga por 40 anos. Adrienne Moretti, Rosa disse quando ela respondeu. Não esperava ouvir de você, especialmente não às 00:30. Eu preciso falar sobre Lily Harris. O silêncio que se seguiu era pesado de antiga tristeza.
Quando Rosa finalmente falou, a sua voz quebrada. O que sobre ela? Eu sei onde ela está e estou indo trazer levá-la ela para casa. Adrienne não foi para casa naquela noite. Em vez disso, ele dirigiu até sua estúdio, um loft acima, uma antiga livraria em o distrito. O único apenas 3 pessoas sabiam disso. Agora estava a descer para 2 desde que Harris estava morto. A câmara cheirava a couro e papel velho papel. Adrienne derramou para si mesmo um whisky e então ficou a olhar para o âmbar líquido por um longo momento antes de definirem sem tocar. Ele precisava de clareza esta noite, não conforto. A fotografia estava onde ela sempre estava, em uma moldura de prata moldura, em prateleira, entre livros e pastas, ele nunca a abrir. 2 homens, mais jovens, em pé do lado de fora um tribunal. James Harris e o seu crachá de detetive. Adrian, em um fato também caro para um jovem de 23 anos para pagar. Honestamente, antes de e depois, Harris tinha brincado quando alguém levou a foto. Antes de você estivesse inteligente, depois você teve sorte, eu dei a porcaria. Adrienne acordou o moldura agora, estudando o rosto de Harris. O detetive estava estado 40 anos na altura, já a ficar cinzentos aos têmpora, já carregando o peso de uma cidade que mastigou homens e cuspiu os cínicos. Mas os seus olhos têm sido gentis. Cansado, mas gentil. Eu deveria ter verificado como ela. Adrienne sussurrou para a fotografia. Depois de você morreu, eu deveria ter tido certeza de que ela estava bem. Mas ele não estava. Ele enviado flores e disse a si mesmo que ficar longe era a coisa certa a fazer. Aquilo uma criança não precisara uma chefe da máfia que o a assombrá-la a sua vida. Aquele Harris tivesse querido ela longe de mundo de Adrienne. Agora esse mundo tinha encontrado ela de qualquer maneira. O seu telefone vibrou. Uma mensagem da Rosa. Podes você amanhã? 9 Martins, no meu café. Eu tenho informação. Adrian enviou uma mensagem de texto de volta uma confirmação. E depois sentei-me em sua cadeira e deixou as memórias inundarem de volta. A noite em que Harris tinha salvo a sua vida. Isso não apenas sobre as armas. Tinha outro jogador, um detetive chamado Clove, que queria Adrian morto. Mais fácil do que um julgamento. Mais limpo do que o testemunho. Clove estava encurralado Adrian em uma fábrica abandonada, Gunau, pronto para fazer parecer como legítima defesa. Harris parecia parecido como um fantasma em a porta. Coloque-no no chão, Clove. Este punk está sujo. Ele está movendo armas para a tripulação de Vulov. Então nós prendemos ele. Nós não executamos ele. O impasse durado talvez 30 segundos, mas tinha parecido como horas. Finalmente Clove colocado a sua arma e afastou-se para longe. Furioso em cada passo, Harris tornou-se transformado para Adrian. Estás a ir correr agora. E você está a ir para ficar longe de Kozlov e qualquer pessoa como ele. Entende? Por que você fazendo isso? Adrian perguntado. Harris olhado para ele com aqueles olhar cansado e gentis olhos. Eu tenho uma filha, ela tem 5 anos. E todos os vezes eu olho para você, eu vejo alguém filho, o futuro de alguém futuro. Talvez eu não consiga salvar todos, mas eu posso salvar você. Não me errar. Adrian não tinha. Ele tinha reconstruído a si mesmo, tijolo a tijolo, em alguém Harris não se arrepender salvar. Mas Kozlov não esquecido. 2 anos depois, Harris estava investigando um de tráfico. O tiroteio que matou foi oficialmente declarado como emboscada. Mas Adrienne tinha ouvido os rumores. O nome de Kozlov foi mencionado na Cantos. Uma dívida liquidada, um fim final resolvida. Harris morreu morto porque tinha o tipo de polícia que não poderia ser comprado nem assustar, o tipo que realmente protegem as pessoas. E agora a sua filha estava presa por pessoas que sorriam em restaurantes e arquivou documentação. Documentação enquanto uma pequena menina tremia e ficou sinais de angústia, sinais com os seus talheres. As mãos de Adrienne enrolaram-se em punhos. Havia uma batida à porta da porta. 3 envolventes batidas. Venha, Adrienne ligou. O seu tenente entrou com um ar preocupado. Chefe, você desapareceu. O Calibres.
Remarque. O quê? Isso é 3 semanas de negociação. Se não aparecer, eu disse remarcar. Marco. A voz da Adrienne Voz estava baixa, mas ela chegava ao peso de absoluta finalidade. Marco parou. Ele sabia Adrian há 12 anos, e ele sabia que Tom. O que estava acontecendo? Você lembra-se do detetive Harris? O polícia que deixou você ir embora. Sim, eu lembro-me. Ouvi que ele morto matou há alguns anos atrás. A sua filha foi levada. Cuidados de acolhimento. Cuidados. Parece que mais é mais escuro do que isso. Adrienne estava a caminhar para a janela. A cidade estendia-se abaixo. 1 milhão de luzes escondidas, 1 milhão de segredos. Estou indo para pegá-la, ela de volta. Chefe, nós não fazemos missões de resgate. Isso é, não estou não perguntando à família para fazer isso. Estou a fazer isso eu mesmo. Marco estava calado por um momento. Então você está a ligar em a dívida. Eu estou pagando um. Adrienne fez de a janela. Harris salvou a minha vida. Deu-me uma oportunidade de ser algo melhor do que a bandido com uma arma. A sua filha está lá fora, lá direita agora, assustado e sozinho. E o sistema que deveria de protegê-la, a sua está falhando. Não estou não a ir a falhar ela também. Isso pode ficar confuso. Então isso fica confuso. Adrienne começou a fotografia olhando mais vez para tipo de Harris gentil, olhos cansados. Venha tudo sobre David e Susan Reeves, finanças, associados, imóveis, tudo. E mantenha tudo em segredo. Marco como calmo. Morto silêncio. Isto não tocar a negócio. Isso é pessoal. Depois de Marco sair, Adrienne ficou sozinha em estúdio, o peso de uma velha promessa de resolver em seus ombros como um casaco. Estou a chegar buscá-la ela, velho amigo. Ele sussurrou. Eu só espero não muito tarde. Rosa Delgatos ficava em uma esquina que tempo tinha esquecido. O bairro tinha gentrificado em torno dele, mas Rosa recusado todas as ofertas de compra, todos os promessas dos promotores imobiliários, promessa de mercado, valor de mercado. O pintado à mão ainda dizia Roses Cozinha em letras desbotadas, e o café ainda custam 2 bois em todos os outros lugares cobram 6. Adrienne chegou às 9 em ponto. Rosa estava esperando em a cabine mesa, a sua prateado puxados para um rabo de cavalo. O seu olhos escuros como sempre. Pasta estava sobre mesa entre eles. Tu estás péssimo, disse ela, de a propósito de saudação. Não dormiu? Adrienne escorregou para dentro cabine em frente dela ela. Conte-me sobre Lily. A expressão de Rose ficou escrúil. Aquele pobre criança. Eleanor, a sua avó. Ela chamou-me o dia em que a ela. Ela estava histérica. Disse 2 pessoas mostraram com documentos, um trabalhador social, assistente social, até um agente da polícia. Tudo oficial. Mas Eleanor sabia algo estava errado. Ela sentiu algo em seus ossos. O que aconteceu? Ela tentou lutar isso. Ficou um advogado, mas ele estava recém-formado, recém-saído da faculdade, e não sabia como navegar o sistema. Ao ela encontrou alguém competente, o Reeves já mudado Lily para um local não revelado para a sua segurança. Isso é o que a documentação dizia. Eleanor tinha um AVC 2 semanas depois. Ela está em uma lar de idosos agora, mal fala. Mandíbula de Adrienne, mandíbula tensionou-se. O Reeves. O que fazemos? Sabemos sobre eles. Rosa abriu a pasta. Dentro estavam fotocópias de documentos, cuidados de acolhimento, licenças de acolhimento, declarações fiscais, fotografias. Em papel, são santos. David Reeves é um consultor. Susan Reeves é voluntária no 3 instituições de caridade. Eles têm acolhido 4 crianças em os últimos 6 anos. Todas as colocações terminaram com sucesso, o que significa que as crianças foram ou devolvidas à família, ou adotados para fora, ou desaparecido. Adrienne disse em voz baixa. Rosa encontrou os seus olhos. Isso é o que Eleanor pensou. Ela começou a escavar antes de o AVC. Encontrou algo que assustou o suficiente para dizer-me para esconder estes documentos. Ela empurrou a pasta na direção dele. A instituição de caridade Susan trabalha. Chama-se chamada New Fundação.
Ajuda a colocarem em crianças com famílias. Adrian ficou pelas os jornais. Novos Começos tinha um impressionante conselho de diretores, elogiosos, e uma sede em uma igreja no centro da cidade. Tudo parecia legítimo, demasiado legítimo. Eu tinha Marco fazer algumas escavações na Guam. Adrienne se disse, novos, fundação processos, cerca de 200 colocações por ano. Isso é 4 vezes a taxa de organizações comparáveis, e a sua adotarem programa de adoção. Ele opera em países com notoriamente corruptos sistemas de assistência social. O rosto de Rose ficou pálido. Você pensa que eles estão vendendo crianças? Eu penso, estão mudando crianças. Seja para taxas de adoção, taxas mão de obra, ou algo pior. Adrienne parou sem querendo falar a voz ou possibilidades mais sombrias. O ponto é que Lily não está lá primeiro. E ela não estar lá última, a menos que nós pararmos eles. Nós, Rosa, criamos uma sobrancelha. Adrian, eu corro um café. O que sou eu suposto fazer? Tu sabias a Eleanor. Tu conhecia o James. Isso faz você confiável. E confiança é a única moeda que importa agora. Ele inclinou-se para a frente. Eu preciso de alguém o Reeves não reconhecer. Alguém que pode fechar aproximar-se a Lily sem levantar o alarme. Você quer que eu espionar eles? Eu quero que ajudar, salvar um menina. Rosa estava tranquila por muito longo momento, agitando o café com uma colher que tinha visto melhores décadas. Finalmente ela disse, James Harris era um bom homem, um dos melhores que conheci. E aquele pequena menina, a sua voz falhou. Ela usava de vir aqui com o pai todos os domingos de manhã. Ela pedia chocolate quente, chocolate com extra marshmallows e desenhos em guardanapos. Ela desenhou um de mim uma vez, deu a mim como se estivesse um Picasso. Eu ainda tenho. E ajudou-me a trazer ela para casa. Rosa acenou lentamente. O que faz precisa. Mais de os próximos 20 minutos, Adrienne ficou deitada o que Marco tinha descoberto. Novos Fundação operava através de uma rede de colocação. Pessoas como os Reeves que se identificam crianças e acelerou a sua remoção de difíceis. A Fundação Paga Bem ofereceu proteção e tinha conexões que atingiam a tribunais familiares, serviços sociais e aplicação da lei. Eles construíram uma máquina, disse Adrienne, com severidade. E está a correr em crianças, ninguém sente a falta. Criar crianças de paz. Ninguém sem um forte apoio. Como quebramos isso? Com cuidado, se nós formos em barulho, eles espalhar-se. Mova-se a sua operação, destruir as provas, talvez até mesmo. Ele não conseguia terminar a frase, mas Rosa compreendeu. Se a fundação se sentisse ameaçada, as crianças em sua rede tornar-se passivos. Então, precisamos de provas, Rosa disse. Provas de o que eles estão realmente fazendo. E precisamos. Lily segura primeiro antes de que queimar tudo. Ela precisa que estar em algum lugar onde não alcançá-la ela. Rosa tirou para fora o telemóvel. Eu voluntário na St. Catharines. Eles funcionam um legítimo de acolhimento. Apoio, grupo de apoio. Eu poderia contactar com a Reeves, diga, eu quero entrevistar pais adotivos bem-sucedidos para uma comunidade. É pequeno o suficiente para não parecer ameaçador. Mas isso mimi em a porta. Adrian sentiu algo desconhecido a agitar-se em seu peito. A esperança eles vão, o veterinário você. Deixe eles. Eu vivi esse bairro há 40 anos. Tenho exatamente quem eu digo que sou. Rosa sorriu com amargura. Além disso, eu faço excelentes traço-lestes. Ninguém suspeita uma mulher carregando sobremesa. Adrian quase sorriu. Quase. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Marco. Nós temos um problema. Alguém está a fazer perguntas sobre você e o Harris. Dizem estar a espalhar-se. Adrienne mostrou Rosa a mensagem. A sua expressão endureceu. Parece que não os únicos interessados em Lily. Ela disse. Então nós mudar rápido. Adrienne levantou-se. Entre em contato com o Reeves hoje mesmo. Eu cuidar de quem quer que esteja a fazer perguntas. Como ele saiu para fora de café da Rose Café para o manhã?
Adrienne sentiu o peso de o que ele começado a estabelecer sobre ele. Ele atravessado uma linha na Pontage, seguindo aquela Mercedes através de a chuva. Agora não havia nenhuma como para trás. Em algum lugar em esta cidade, uma pequena menina estava esperando por ajuda. E em algum lugar, outro lugar, pessoas que foram traficadas em crianças estavam percebendo que Adrienne Moretti tinha tornado uma ameaça. A guerra tinha começado, mesmo que apenas um lado soubesse isso. No entanto, Adrienne voltou para sua penthouse ao meio-dia para encontrar a sua porta da frente estava destrancada. Ele congelou-na no corredor, todos os instintos gritavam perigo. A porta estava pesada de aço com um fecho biométrico. Havia talvez 5 pessoas numa cidade com a habilidade de contornar disparos silenciosamente. Nenhum deles eram amigáveis. A sua mãos movia para a arma, o pequeno de costas como empurrava a porta abriu lentamente. A penthouse parecia intocada. A tarde entrava pelo piso até teto, iluminando os seus móveis minimalistas e o iarte cara arte. Tudo exatamente como ele deixado, exceto por um envelope sobre sua mesa de jantar. Ele estava centrada na vidro superfície como um baú peça deliberadamente colocado creme colorido, sem escrita no exterior. Adrienne aproximou-se com cuidado, verificando os cantos e sombras. Quem quer que estivesse aqui estava há muito, mas eles queriam fazer um ponto. Quebrar em Adrienne Moretti casa não foi apenas ousada. Era uma declaração. Ele puxou as luvas antes de abrir o envelope. Dentro estava uma única fotografia impressa em papel brilhante. Mostrava ele no restaurante do Vitorial Restaurante encostado para a frente em cabine, observando algo na câmara. O ângulo era de em frente à sala de jantar. Profissional, composição deliberada. Por baixo a foto, 5 palavras escritas em bloco letras. Fique fora disso, Moretti. Sem assinatura, sem ameaça, nada necessário. Telefone de Adrienne, telefone tocou. A sua conselheira, Vincent Romano. O velho homem estava tensa de preocupação. Adrienne, precisamos conversar agora. O meu casa já comprometido. Eu sei, é por isso precisamos conversar. Vincent chegou 15 minutos mais tarde com Marco e 2 outros membros, Tony Castellano e Michael Fish-Visano. O facto de que Vincent tivesse trazido o círculo significava isso era sério. Eles reuniram-se em torno de a mesa de Adrienne, todos eles olhando a fotografia como se estivesse uma bomba. Quem a entregou? Vincent perguntou. Ele tinha 70 anos, cabelo grisalho e perspicaz como uma lâmina apesar de a sua idade. Não ainda. Construindo segurança imagens nos dirão, mas estou achando que eles eram inteligentes o suficiente para evitar câmaras. Adrian cruzou os braços. Qualquer pessoa quer dizer-me quem é o irritado? Vincent trocou olhares com os outros. Nós estado a fazer telefonemas toda a manhã. A palavra sobre a rua é que Novos Fundação não é apenas uma fronte de caridade. É ligada a Covalieno, rede de Covalieno. O sangue de Adrienne gelou. Os Covalienos estavam antigos escolha da velha guarda. Tráfico, extorsão, assassinatos por encomenda. Eles estavam tentando expandir para a cidade por anos, mas a organização de Adrienne tinha mantido controlados em as docas e zonas industriais. Clove, disse Adrienne, em voz baixa. O que? Marco parecia confuso. O detetive Sergei Clove. Ele tentou matar-me 27 anos atrás. Harris parou ele. Clove estava sujo mesmo naquela altura. Todos sabiam disso. Ninguém podia provar isso. Ele aposentou-se da força 8 anos. Adrian escolheu a fotografia. Eu aposto o meu império que ele está trabalhando para os Covalienos agora. Vincent acenou com a cabeça com determinação. Ele está. Ele corre a divisão de consultoria, que significa que ele está o único que cuida a interação com a aplicação da lei e serviços sociais. Subornos, chantagem, burocracia. Se Novos Começos está ligado a eles, Kozlows a ponte. Então, a filha de Harris termina em um rede de dirigida por o homem que queria Harris morto. A voz de Adrienne estava baixa, mas a fúria ardia por baixo ela. Isso não é coincidência.
Não, Vincent concordou. É vingança. Clove provavelmente seguiu a família de Harris depois de a sua morte. Esperou por uma oportunidade. Quando a avó mostrou vulnerabilidade, ele comoveu-o. Isso não é apenas negócios, Adrian. Isto é pessoal para ele também. Fish inclinou-se para a frente com as suas juntas apoiados sobre mesa a mesa. Chefe, se os covalienos sabem que está a cheirar por aí a sua operação, eles estão a empurrar com força. Nós falamos guerra aqui. Não estou não a pedir à família para ir para a guerra. Adrienne disse, o inferno, você não vai fazer isso, Tony interrompeu. Tu quebras em rede deles rede. Você resgatar aquela criança, eles estão vai a retaliar contra todos de nós. Então eu faço isso sozinho. A sala explodiu. Todos 4 homens a falar sobre uns com outro, discutindo, protestando. Vincent finalmente bateu a mão na mesa, silenciando eles. Adrian, o velho disse cuidadosamente. Nós construído algo aqui. 20 anos de guardar a paz, manutenção, equilíbrio, permanecer fora de sujeira que afoga outras organizações. Você quer de lançar isso fora para uma criança? Sim. A simplicidade de resposta de Adrienne os impediu todos. Ele olhou para cada um deles, eles em vez. James Harris salvou a minha vida quando ele tinha todas as razões para me deixar eu morrer. Ele deu-me uma oportunidade de me tornar algo mais do que uma bandido. Tudo que construímos, este império, este respeito, esta paz, isso existe porque um homem acreditou que eu poderia ser melhor. Ele começou a fotografia. A sua está a ser segurada por animais que traficam crianças. O mesmo animais que provavelmente tiveram o seu pai, e eles simplesmente quebraram a minha na minha casa para ameaçar. Então, isso é sobre ego agora? Marco perguntou com cuidado. Isto é sobre quem nós somos. A voz de Adrienne estava de aço. Nós passado 20 anos a dizer a nós mesmos que somos diferentes, que nós protegemos o nosso próprios, que nós temos linhas que não ultrapassamos. Bem, isso pequena menina é uma das nossas, quer você a isso ou não. Ela é a filha de um homem que me deu-me tudo. E se nós deixarmos ela desaparecer, porque é ruim para negócios, então estamos não diferentes do que os Kovalenkos. Somos apenas melhor vestidos. Vincent estudou o rosto de Adrienne para por muito longo momento. Então, lentamente, ele aceneu com a cabeça. Tu estás mesmo a ir fazer isso sozinho? Eu tenho que o faça. Se a família estiver envolvida, isso torna-se uma guerra. Mas se eu mudar como a cidadão privado estabelecer-se uma dívida, o Covalienos podem aceitar isso como um incidente isolado. Ou eles podem matar você e despejar o teu corpo. Em Rio, Peixe disse de forma categórica. Talvez, mas eu já tomei a minha escolha. Havia uma longo silêncio. Finalmente Vincent levantou-se. Então vamos ter que fazer nosso. Os rapazes, eu preciso falar com Adrian a sós. Os outros saíram. Marco lançando um último olhar preocupado, olhar antes de fechar a porta. Vincent caminhou até janela, mãos juntas atrás das suas costas. O teu pai construiu esta organização com base no medo e violência. Quando você passou o controlo, você mudou tudo, fez tudo mais inteligente, mais limpo. Tenho observado você tornar-se um líder digno ser seguido. Ele transformou-se para Adrian. Mas líderes não sobrevivem missões suicidas. Eu não estou em uma missão. Estou a estabelecer-me uma dívida. A mesma coisa. Se não estiver não cuidado, Vincent puxou para fora o telemóvel. Você quer fazer isso sozinho? Tudo bem, mas você vai para ser esperto sobre isso. A Rose a fazer contato com os Reeves, ótimo. Quando ela chegar, você dentro. Você precisar apoio esperando por perto. Não para a luta, para a extração. Vincent, não estou discutindo, Adrian. Tu quer jogar o herói? Isso é a sua escolha. Mas não a sair isso, pequena menina segurança ao acaso. O velho, olhos estavam duros. Nós proteger o nosso próprios. Você disse isso tu mesmo. Bem, você está um dos nossos também. Adrian sentiu algo apertar em peito. Peito afrouxou ligeiramente. Obrigado você, não obrigado ainda. Os Kovalenos estão a vir para você.
Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas esta fotografia. Vincent fez um gesto para a mesa. Isso é não um aviso. Isso é uma promessa. Depois de Vincent sair, Adrienne ficou sozinha em sua penthouse, olhando para a fotografia uma vez. Então ele queimou nela em sua pianá e observou as cinzas rodopiar para baixo pelo esgoto. Deixe eles vir, pensou. Deixa eles todos venham. Ele tinha pouco pequena menina para salvar. Rosa chamou 3 dias depois, com notícias de que fez o coração de Adrienne acelerar. Eles convidaram para ir, disse, a sua voz uma mistura de excitação e nervosismo. Este sábado de tarde, eles querem fazer a entrevista para a comunidade. Susan até perguntou se eu poderia levar o meu Tracy Lashes bolo. Sábado, Adrian repetiu. O seu a sua já a 1000 pela logística. Isso dá a 2 dias para nos preparar. Pareceram suspeitos? Não todos tudo. Susan estava encantada. Disse que eles adoravam partilhar a sua história com pessoas que apreciam o trabalho de cuidados. O tom de voz de Rose Tom escorria de repulsa. Ela fala sobre Lily como se ela fosse um cadela que reabilitaram. Adrian estava em seu carro dentro de a hora de um local. Marco tinha garantido um escritório. Escritório espaço 2 quarteirões de Reeves. Dentro das plantas de bairro estavam espalhados por toda uma mesa dobrável. Vincent ficou estudando eles. Os óculos empoleirados em o nariz. A casa tem um sistema de segurança. Vincent disse sem preâmbulos. Básico, mas funcionais. Câmaras ligadas à frente e traseira, portas, sensores de movimento em o chão, piso, janelas. Rosa vai para dentro através pela porta, como um convidada. Adrienne disse, não alarmes lá, certo? A entrevista vai provavelmente acontecer em a sala de estar, sala ou cozinha. Tanto o piso e ambos visíveis a partir do exterior. O nosso problema é fazer Lily para fora sem desencadear nada. Marco apontou para as plantas. Atrás porta conduz a um pequeno jardim e, em seguida, um beco. Se Rosa puder conseguir Lily ao costas de a casa, você pode conhecê-la com ela lá, mas vai precisar desativar a câmera primeiro ou loop o feed, Fish sugeriu. Ele estado estranhamente silencioso até agora. Dê-me 15 minutos com seu sistema e eu posso fazer isso funcionar um jardim, enquanto você anda direito por ele. Adrian olhou para ele. Eu pensei que queria nenhuma parte disso. Fish encolheu os ombros. Vincent fez um bom argumento. Você está um dos nossos. Além disso, eu odeio traficantes de crianças, mais do que eu odeio estúpidos missões de resgate. Então, estou dentro. Mais de os próximos 2 dias, eles refinam o plano com a precisão de golpe cirúrgico ataque. O peixe iria hackear em a segurança remotamente, tendo já identificado a empresa e modelo através de registros. Rosa chegaria às 2 da tarde, com o seu bolo e a sua entrevista, manter o Reeves ocupado em frente de a casa. Às 14h30, ela perguntar para usar a casa de banho e perdido no caminho de volta, permitindo que ela me encontrar Lily. A menina estaria a coringa. Se ela estava trancada em o seu quarto, se ela não confiar Rosa, se ela entrasse em pânico, qualquer desses poderia arruinar tudo. Ela vai lembrar-se de mim, Rosa insistiu quando Adrienne expressou suas preocupações. Eu usei para dar a ela mais marshmallows. As crianças não esquecem a gentileza. Sábado chegou com um cruel sol, o tipo de perfeito que pertencia ao comerciais de seguros comerciais, não operações de resgate. Adrian estacionou o seu carro em beco atrás, um Reeves casa às 1h45 da tarde, vestindo roupas escuras e um boné de... Vincent sentou-se sentado um segundo veículo azul final de quarteirão, observando a frente. Marco e Fish estavam em um carro de vigilância 3 ruas acima, computadores brilhando na escuridão. Câmara loop pronto. A voz de Fish estava estridente através do Adrienne. Você uma 15 janela de 15 minutos para começar a partir às 2h30. Depois disso, o sistema pode assinalar a padrão de repetição. Entendido. Às 2h03, a antigo do Rose parou em frente de casa a casa. Adrienne observou através de binóculos enquanto ela emergia carregando coberta torta, a sua prata cabelo brilhantes em o sol. Ela parecia como o peça fundamental de uma operação de resgate.
Susan reabriu a porta. Todos sorrisos e boas-vindas. Eles desapareceram para dentro. A espera foi excruciante. Adrienne verificou o relógio a cada 30 segundos. Cada minuto o rastreamento passar como uma hora. Às 2h28, o seu telefone tocou com uma mensagem de texto da Rosa. Banheiro desculpa em 2 minutos. Fish, comece o loop, Adrienne sussurrou. Loop ativo, os relógios a contar. Às exatamente 2h30, Adrian movimentou-se. O portão estava destrancado. Pequena misericórdia. Ele escorregou para o jardim, mantendo-se baixo atrás uma fileira de hortênsias. A porta estava a 15 pés de distância. Através da janela, ele podia ver uma cozinha vazia. O seu auricular estalava. Adrian, temos um problema. A voz do Vincent estava tensa. Black SUV acabou de parar em frente rua. 2 homens estavam lá dentro. Estão a observar a casa. O sangue da Adrienne ficou frio. Kovalenkos, provavelmente. Eles não são a mover-se, apenas observando. Então nós colamos ao plano. Estamos comprometidos agora. Por dentro a casa, Rosa estaria a escalada as escadas, o seu coração provavelmente a bater forte, encontrando o quarto de Lily, explicando rapidamente em voz baixa, esperando que a rapariga compreendesse. Os minutos passaram lentamente. 233, 2:35. Onde estavam eles? Então o porta dos se abriu. Rosa apareceu primeiro, com o pálido, mas determinado. Atrás dela, agarrado à sua mão com brancos, estava Lily Harris. A menina parecia mais pequena do que ela tinha em o restaurante, mais magra. O seu vestido amarelo estava desaparecido, substituído por calças de ganga e 2 grande. Mas os seus olhos eram os olhos de Harris, olhos alertas, inteligentes, assustados, mas lutando isso. Ela viu Adrienne e congelou. Está tudo bem, Rosa sussurrou. Isto é a amiga que eu falei você. Ele sabia o papá. Adrienne retirou o boné, deixando Lily ver o seu rosto claramente. Ele ajoelhou-se para nível dela, tornando-se a si mesmo menor, menos ameaçador. O teu pai me ensinou-me um sinal uma vez, disse suavemente. Um garfo e uma colher e um chi. 2 guardanapos. Eu vi usar isso em restaurante. Isso foi muito corajoso. Os olhos de Lily abriram-se com reconhecimento. Tu és o homem de olhos do Histórias. As palavras atingiram Adrian como um golpe. Sim, ele conseguiu. Isso sou eu. E estou a ir para levar você para um lugar seguro agora. Mas nós temos que mudar rápido e permanecer calmo. Pode fazer isso? Ela acenou com a cabeça, a sua pequeno queixo firmemente com determinação que lembrava a tanto muito a Harris, estava ferido. Chefe, o SUV acabou de matar o seu motor, Vincent alertou. Eles podem estar a preparar-se para mudar-se. Estamos partindo agora. Adrienne pegou Lily no colo. Ela pesava quase nada e completou em Rosa. Volta para dentro. Haja normal. Não deixe eles saibam que algo está de errado para a tanto tudo puder. Os olhos de Rosa estavam molhados. Ela Lily a bochecha de Lily uma vez gentilmente. Esteja cuidado, mija. Então ela foi-se embora. De volta através da porta. Adrienne correu através do jardim, através do portão, para beco, onde o seu carro esperava. Ele apertou Lily no banco, atirando um cobertor sobre ela. Fique abaixado. Não fazer barulho som. Ele começou o motor apenas assim que o seu auricular explodiu com a voz de Vincent. Adrian, eles estão a chegar. O SUV está a mover-se. Eles estão a dirigir-se em direção beco. Adrian caiu o acelerador, os pneus a chiar, enquanto ele disparava para fora de beco para rua lateral. Em sua parte de trás espelho, o SUV apareceu, virando bruscamente para seguir. Ao lado dele, escondido sob o cobertor, Lily Harris ficou perfeitamente em silêncio. E a perseguição começou. O Audi de Adrienne atravessou através de ruas a 60 milhas por hora. O SUV ganhando por trás deles. Ele correu para sinal de stop, desviou ao redor um caminhão, a sua mente calculando trajetórias e rotas de fuga com precisão que tinha mantido vivo por 2 décadas. Vincent, eu tenho um cauda, disse com os dentes. Perseguição intensa. Eles não a recuar. Lidere-os para longe da áreas. Não podemos arriscar civis trabalhem nele isso. Em Ode,
Lily ainda escondida debaixo do cobertor, silencioso como a morte. Mas Adrienne podia ver a sua pequena tremendo a tremer. Lily, disse ele, mantendo a sua voz calma, apesar de a adrenalina inundar o seu sistema. Eu preciso você para ficar para baixo e permanecer calado, não importa o que aconteça. Pode fazer isso por mim? A pequena emergiu, surgiu de debaixo, cobertor. Estão eles vai nos nós? Não, se eu posso ajudar isso. O SUV bateu nele por trás. O metal gritou e o Audi derrapou. Adrian corrigiu suavemente, muscular memória assumindo o controlo. Estes não eram profissionais. Profissionais tem tirado os pneus. Estes eram agentes da autoridade que dependiam de intimidação e força bruta. Isso deu-lhe uma vantagem. Ele puxou a volante com força para a direita, mergulhando para um beco entre dois armazéns. O SUV seguiu, mas a sua estrutura mais larga recortou um contentor do lixo, diminuindo-o e... Adrian acelerou, explodindo para fora o outro lado para o seu coração afundou. Um morto. Cerca de arame com arame farpado, bloqueando o acesso fábrica lote. Não. Os motor do SUV rugido atrás dele, fechando. Adrian bateu em os travões, girando a volante, colocando o carro entre a cerca e o veículo que se aproxima. Ele atingiu pela sua arma. Então ele viu isso. 50 metros para a sua esquerda, parcialmente escondido por ervas daninhas. Sam. Michaels, ou edifício antiga, Harris tirou. Levado para uma vez anos atrás, quando Adrienne estava lá a afogar-se em culpa por causa de um acordo que, às vezes, precisa um refúgio. Disse Harris, dito. Não de a lei, de você mesmo. A igreja tinha marcado agendada para demolição por anos, mas mantida a ficar atrás os burocráticos atrasos. É triste, abandonado agora, esquecido pela cidade. Perfeito. Mudança de planos, Adrienne murmurou. Ele atirou o carro em marcha atrás, recuando em direção a lacunas em a cerca que ele visto, uma secção que tinha cortada, provavelmente por ocupantes ilegais ou ferro velho. O SUV guinchou até uma parada. 2 homens surgiram, ambos altos, ambos armados com pistolas. Um deles Adrienne reconheceu de antigas fotos de vigilância. Victor Solov, um dos executores. Moretti, Victor, gritou. Saiam para fora do carro. Dê-nos a menina. Ninguém tem que morrer hoje. Adrienne abriu a porta lentamente, com as mãos visíveis, as suas armas ainda no coldre. Tu quebrou a minha na minha casa. Tu ameaçou-me e agora quer que eu apenas entregar a uma criança. Ele tremeu a cabeça. Isso não assim funciona. Vocês estão em desvantagem numérica e em desvantagem. Seja inteligente. Inteligente seria ficar fora disso. A voz de Adrienne abaixou. Mas aqui está o problema sobre dívidas, Victor. Algumas delas, elas importam mais do que ser inteligente. Ele mergulhou para carro, começou o motor e reverteu com força através de a buraco em a cerca. O corte metal raspou suas portas. Vincent estava indo matá-lo ele, mas o Audi encaixou passar apenas. Victor disparou. O janela explodiu em chuva de vidro de segurança. Lily gritou. Fica abaixada. Adrienne derrubou através crescido terreno em direção à igreja, rezando o terra estivesse sólido o suficiente. O Audi saltou sobre pedaços de betão, pedaços e ervas daninhas, suspensão reclamando. Atrás deles, Victor e o seu parceiro estavam a pé agora, a correr, a disparar tiros que foram para longe. Adrian escorregou para a parada em ao lado da igreja entrada lateral. Ele agarrou Lily, ainda envolta no cobertor, e correu. A porta da igreja estava trancada com corrente, mas a corrente estava enferrujada. Um pontapé partiu-a. O ombro atirou para a escuridão que cheirava a mofo e velho incenso. Ele colocou Lily gentilmente. Estás ferida? Ela abana a cabeça, o rosto pálido, olhos enormes. Estou assustado. Eu também, Adrienne admitiu. Mas vamos ficar bem, eu prometo. Lá fora, ele podia ouvir Victor e o seu parceiro a discutir. Eles tinham visto onde a Adrienne tinha ido, mas não estavam ansiosos em seguir para uma construção desconhecida, edifício onde ele pode ter vantagem.
Adrian tirou para fora o telemóvel. Sem sinal. O velho paredes de pedra estavam demasiado espessas. O seu peça de ar estava sem ar também. Derrubado para fora quando eles cortaram o contentor do lixo. Eles estavam sozinhos. Ele mudou-se para um quebrado manchado janela, espreitando para fora cuidadosamente. As dois policiais tiveram tomado abrigo atrás do seu carro, a falar a um rádio, ligar por reforços provavelmente, ou esperando por ordens de Clove. Senhor Grey Eyes. A voz de Lily era baixa em escuridão. Adrienne virou-se. Ela ficou em um poço de colorido de janela a janela, olhando impossivelmente jovem e incrivelmente corajoso. O meu pai disse histórias sobre você, disse. Ele disse, você estava alguém que fez coisas, mas estava tentando ser bom. Eles dizem que isso é mais difícil do que estar sempre ser bom, porque você tem que escolher isso todos os dias. A garganta de Adrienne garganta apertou. O teu pai estava um homem sábio. Você escolhendo de ser bom agora, mesmo embora é perigoso? Ele pensou sobre sua penthouse, o seu império, a paz que ele cuidadosamente por 20 anos. Pensava sobre a guerra, isso pode começar. As vidas podem custar. Pensou sobre o aviso de Vincent aviso e preocupação de Marco preocupação. E todos os razão para sair. Então ele olhou para Lily Harris, em pé em ruínas de uma igreja o seu pai tinha mostrado a ele. E sabia que havia apenas uma resposta. Sim, disse em voz baixa. Eu sou escolhido. Ela sorriu. Pequeno, mas real. Bom, o papá disse que tu estaria se tu alguma vez conseguisse a oportunidade. Antes de Adrian pôde responder, o seu telefone vibrou. Um bar de sinal a piscar. Um texto de Vincent. Kozlov, ele próprio está a chegar. Eta. 10 minutos. Saia agora. Adrienne olhou para Lily e depois para os agentes da autoridade lá fora, depois em uma igreja em ruínas igreja ao redor eles. 10 minutos para descobrir como para salvar um pouco menina de um homem que queria aquele morto há 27 anos. Ele enfrentado piores. Por pouco. Lily, ele disse ajoelhando-se. Eu preciso de ti que me tudo que te lembra sobre a casa onde eles mantiveram você. Cada detalhe, porque não somos não correndo mais. Os seus olhos abriram-se. O que estamos a fazer? O estava frio e perspicaz. Estamos a lutar de volta. Lá fora, o som de aproximação das começou a assoar. Mas estas não eram sirenes da polícia. Eram privadas. Os homens de Covalieno estavam a chegarem e Adrienne Moretti, para a primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente vivo. As sirenes ficaram mais altas e depois pararam. Adrienne contou 4 veículos atravessando o janela a janela, mais do que o que ele esperava. Clove não estava a arriscar riscos. Ouvira com atenção, Adrienne sussurrou para Lily, puxando-a mais para as sombras da igreja. Há um cavê entrada perto do altar. Carvão, velho carvão de quando eles aqueciam este lugar. Ele conduz a túneis que conectam aos próximos ao lado. O teu pai mostrou a eles para uma vez. Por que o papá mostrar isso? Porque ele sabia que um dia eu poderia precisar de um refúgio. Adrienne pressionou o telefone contra seu pequenas. Quando eu digo você para correr, você desça para lá. Segue o túnel para leste em direção ao nascer do sol. Vai demorar você para uma antiga padaria. Ligue o número guardado como Vincent. Diga a ele onde você estás. Ele virá buscar você. O que sobre você? Adrian verificou a sua arma. 9 cartuchos. Não suficientes para um tiroteio, mas o suficiente para ganhar tempo. Estou indo para certificar certeza de que eles não você. Os dedos de Lily apertaram sobre telefone. Estás a ir a morrer. Talvez ele conheceu os olhos dela os olhos de Harris olhos, mas o teu pai morreu para proteger as pessoas. Se isso é assim que a minha história termina também, eu posso viver com isso ou não viver com isso. Eu acho que ele tentou sorrir. Piada. Viu o Sr. Grey olhos. Sim. Obrigado você por manter a sua palavra. Algo em peito de Adrienne, peito rachou. Ele tocou a bochecha gentilmente. Obrigada ao teu pai. Ele está o único que me como. Lá fora, um megafone estridia para a vida. Moretti, isso é detetive Clove. Estão cercados. Manda para fora a rapariga e nós podemos acabar isso pacificamente. Adrienne mudou-se para a janela.
Clove ficou atrás de uma SUV blindado, SUV, mais velho agora, mas ainda reconhecível, cabelos grisalhos, de rosto severo, o tipo de corrupto que tinha calcificado em osso. Você matou Harris, Adrian gritou de volta. Tu e a tua Covaleno. E agora vocês estão a traficar a... O sorriso de Clove Sorriso estava visível mesmo a esta distância. Harris estava um hipócrita tolo que não conseguia aceitar como o mundo realmente funciona. Ele, o que ele merecia. E aquela rapariga, ela vale 50 mil para o comprador, certo comprador no estrangeiro. Fez você realmente pensou que poderia ser o herói e ir para longe? A mão de Adriane apertou em a arma. Todos os instintos gritava para ir para lá para acabar Clove. O caminho ele deveria ter terminado há décadas atrás. Então Lily tocou o seu braço. Não, papá não querer que tu fazer isso. Ela estava certa. Harris tinha gastado a sua vida tentando fazer as coisas da certa maneira, mesmo quando ele estava mais difícil, mesmo quando isso custou a tudo. Adrian levou uma respiração e fez a sua escolha. Lily, corre agora. Ela desapareceu para na escuridão como um fantasma. Adrienne esperou 10 segundos e então disparou 2 tiros através da janela. Não ninguém qualquer pessoa, apenas ruído para atrair atenção. Ele correu em direção à frente, frente de igreja a igreja, botas ecoando na pedra, fazendo ele mesmo o alvo. Os homens de Kozlov abriram fogo. As balas estilhaçaram o restante mancharam. Lascou antiga, torneado o altar em lascas. Adrian Dove atrás um banco, a disparar para trás, fazendo eles pensarem que ele estava imobilizado no chão. Gil seu nova, ele podia ver o carvão a sair entrada vazia. Lily desapareceu desaparecida. O alívio inundou por ele de forma intensamente que quase doeu. Vicente! Ele gritou para a escuridão, rezando a sua voz pudesse chegar através da pedra. O pacote foi entregue. Então ele se levantou com as mãos levantadas, a arma pendurada num dedo. Clove, você me quer? Venha me pegar! A garota se foi. Você perdeu. Os tiros pararam. Clove saiu do esconderijo, ladeado por 4 homens. Eles se aproximaram da entrada da igreja com cautela. Onde ela está? Em algum lugar onde você nunca a encontrará. Em algum lugar seguro, com pessoas que realmente se importam. Adrienne sorriu. Você falhou. A filha de Harris está livre. E tu? Acabaste de cometer sequestro, tentativa de homicídio e tráfico de pessoas na frente de uma dúzia de testemunhas. Que testemunhas? Clove riu. Os meus homens dirão o que eu mandar. Eles não. Adrian apontou para cima. Clove seguiu o seu olhar até a torre da igreja, onde uma pequena câmara estava instalada. Uma câmara digital nova, completamente fora de lugar no prédio antigo. Fish instalou isso há 3 dias, disse Adrienne baixinho. Tudo o que aconteceu aqui, a sua confissão sobre Harris, a sua admissão sobre o tráfico, tudo foi transmitido ao vivo para 3 servidores separados, incluindo um no escritório do FBI, no centro da cidade. O rosto de Kozlov ficou pálido. Está a blefar. Estou? O sorriso de Adrienne se ampliou. Queria saber se eu ainda era a criança que tentou matar há 27 anos. Aquela que Harry salvou. Aqui está a sua resposta. Não sou. Sou algo melhor. Sou o homem que ele acreditava que eu poderia ser. O som de sirenes de polícia reais, desta vez verdadeiras, começou a soar à distância. A mão de Clove moveu-se em direção à sua arma, mas os seus homens já estavam a recuar, percebendo a armadilha em que tinham caído. Um deles já estava ao telefone, provavelmente a ligar para um advogado. Acabou, Clove. Adrienne disse. Você perdeu no momento em que tocou naquela menina. 3 semanas depois, Adrian estava sentado no café da Rose, a beber um café que tinha gosto de esperança pela primeira vez em anos. O noticiário da manhã passava na pequena TV acima do balcão. O detetive Sergei Clove e 14 membros da organização Covaleno foram presos por envolvimento com uma rede internacional de tráfico. A fundação New Beginnings foi fechada. 17 crianças foram resgatadas e devolvidas às suas famílias. O apresentador não mencionou o nome de Adrienne. Vincent tinha se certificado disso. Rosa colocou um prato de bolo Tres Celestes na mesa. Você parece diferente. Como assim? Mais leve. Como se estivesse carregando algo pesado e finalmente tivesse colocado no chão. Adrian sorriu. Talvez tenha carregado. O seu telemóvel vibrou.
Uma mensagem de um número desconhecido. Eleanor Harris quer conhecê-lo, se estiver disposto. Ele estava. 2 horas depois. Ele estava num quarto de um lar de idosos, diante de uma senhora idosa numa cadeira de rodas. Eleanor Harris tinha olhos bondosos, os mesmos olhos do seu filho e da sua neta. Senhor Moretti, disse ela suavemente, não tenho palavras para lhe agradecer. Não precisa. Eu devia tudo ao seu filho. Ele falou de si, sabe, antes de morrer. Disse que era a prova de que as pessoas podem mudar se alguém lhes der uma razão. A sua mão enrugada apertou a dele. A Lily está comigo agora. Custódia real. Documentação real. Ela está segura. É tudo o que importa. Eleanor sorriu. Desenhei-lhe uma coisa. Peça-me para lhe dar. Ela entregou-lhe um pedaço de papel. Adrienne desdobrou-o cuidadosamente. O desenho mostrava um homem e uma menina em frente a uma igreja. O homem tinha olhos cinzentos representados por lápis de cera prateado e estava a sorrir. Acima deles, um sol brilhava intensamente e no canto, uma figura que parecia Harris estava entre as nuvens, também a sorrir. Na parte inferior, com uma caligrafia infantil cuidadosa. Obrigada por escolher o bom senhor Olhos Cinzentos. O papá ficaria orgulhoso. Com amor, Lily. A visão de Adrienne ficou embaçada. Ele dobrou o desenho cuidadosamente e colocou-o no bolso do casaco, bem sobre o coração. Um mês depois, Adrienne Moretti caminhava sozinho pelas ruas da cidade. Sem guarda-costas, sem comitiva. Ele parou na igreja de São Miguel. A cidade acelerou a sua restauração depois do que aconteceu lá. As janelas partidas estavam a ser substituídas por novos vitrais. Ele entrou, respirando cerradura e possibilidades. Achei que te encontraria aqui. Ele virou-se. Vincent estava na porta, parecendo mais velho, mas também mais leve. A família tem estado tranquila sem ti a comandar tudo, disse Vincent. Eles respeitam a escolha que fizeste. Alguns até se sentem inspirados por ela. Ótimo! Talvez possamos realmente ser o que sempre fingimos ser. Vincent acenou com a cabeça. Talvez os Kovalenkos estejam acabados nesta cidade. As suas redes entraram em colapso. Tu fizeste isso. O Harris fez isso. Eu apenas terminei o que ele começou. Ao saírem juntos da igreja, Adrienne sentiu algo que não sentia há décadas. Paz. Não a paz frágil de acordos negociados e equilíbrio cuidadoso, mas a paz verdadeira. A paz conquistada através de sacrifício e promessas cumpridas. O seu telemóvel vibrou uma última vez. Uma foto da Rosa. Lily sorrindo, segurando um desenho de um homem de olhos cinzentos parado à luz do sol. Adrienne Moretti sorriu de volta para a imagem e entrou na cidade. Ele passou 20 anos governando e um mês aprendendo a proteger de verdade. O chefe da máfia que viu um sinal num restaurante. O homem que escolheu ser bom quando teria sido mais fácil ir embora. A prova de que dívidas pagas integralmente podem libertar você. Fim.